Senhoras e senhores, conforme a nossa programação, nós convidamos a vir ao púlpito o presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, juiz de direito Jaime de Oliveira, para proferir a sua palestra com o tema AMB, a Justiça Militar. Mas antes, se faz necessário o registro do currículo do nosso convidado. O juiz de direito Jaime de Oliveira é juiz titular da 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo. Jaime Martins de Oliveira, 52 anos, nasceu em Monte Aprazível, São Paulo, formou-se em Direito nas Faculdades Metropolitanas Unidas em 1990. Ingressou na magistratura paulista em novembro de 91 por concurso de provas e títulos e atuou nas comarcas de Campinas, Tietê, Rancharia, Santos e da capital. Prestou serviços junto ao gabinete do decano, foi nomeado membro do primeiro colégio recursal da capital, turma especial, compôs a 9ª Câmara de Direito Privado, a do Tribunal de Justiça de São Paulo. Integrou a primeira turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e fez parte da 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi fundador e presidente do Instituto Paulista de Magistrados, o IPAM, pelo critério eleição durante 4 mandatos. Na Associação Paulista de Magistrados, a PAMAGES tornou-se o primeiro juiz de primeira instância a assumir a presidência em 2014 e 2015, sendo reeleito para o biênio 2016-2017. Jaime de Oliveira é mestre em Direito pela PUC de São Paulo e também exerceu a profissão de docente. Na Associação dos Magistrados do Brasil, já havia ocupado o cargo de coordenador da Escola Nacional da Magistratura. Passamos a palavra, então, à disposição do doutor Jaime de Oliveira. Bem, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com vocês, aqui no Rio Grande do Sul, na comemoração dos 100 anos da Justiça Militar. Eu, primeiro, até justifico minha ausência, gostaria de estar aqui ontem, desde ontem. Isso aqui é melhor? Mais bateria. Ok. Tá bom. Não, tranquilo. Estava dizendo que justifico minha ausência aqui na abertura do evento. Eu estava até lembrando uma passagem recente não, logo que eu tomei posse lá na MB, e cheguei, as primeiras semanas que eu cheguei lá em Brasília, o motorista da associação, trabalha há muito tempo lá, o senhor Manuel. O Manuel trabalhou com vários presidentes, e ele disse assim: olha, doutor Jaime, não tenho nada com isso, não, mas vou dar uma sugestão para o senhor. Cuide da sua agenda, porque senão o senhor não vai dar conta, e daqui a pouco o senhor já é escravo dela. Daí, aquele dia, até pensei, né? Motorista atrevido, acabei de chegar, já está dando orientação. O senhor Manuel tinha razão. Acho que nos últimos 7 dias, 8 dias, eu estive no Amapá, em Rondônia, no Acre, no Espírito Santo, em Brasília, e hoje estou aqui. Isso em 7 dias. Amanhã estou voltando, vou falar para ele avisar com mais vigor o próximo presidente, porque a gente acaba não conseguindo. A gente quer estar em todos os lugares, quer estar presente com os colegas, né, especialmente com os nossos associados, e, no final das contas, acaba não conseguindo fazer essa agenda e poder, como hoje, assistir às exposições, participar de um curso, por exemplo, é algo muito raro. Nós vamos encerrar esse evento aqui no Rio Grande do Sul, e agradeço o convite que me foi feito pelos colegas da Justiça Militar, especialmente aqui os colegas da Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Quero fazer um agradecimento para o meu coordenador, o Paulo Casseb. Quando eu fui presidente da PAMAGES, ele presidia o Tribunal de Justiça Militar lá de São Paulo, e foi ali que nós nos conhecemos, e durante a campanha, Casseb foi convidado e aceitou coordenar a Justiça Militar. E o Getúlio, né, que é um símbolo da Justiça Militar, desde que eu ingressei na magistratura de São Paulo,
Getúlio já estava Getúlio já estava nas lides associativas, na Justiça Militar, foi diretor da Escola Nacional da Magistratura, que agora está mudando lá, nós fizemos uma reforma, quando você chegar lá, sua foto vai estar em outro lugar, abrimos um espaço bem melhor para a Escola Nacional da Magistratura. O encerramento aqui é mais leve, é um pouco mais tranquilo, estava acompanhando os debates aí, e realmente eles são mais interessantes do que eu tenho aqui para falar para vocês. Estava anotando hoje, vindo aqui no voo, fazendo algumas anotações sobre alguns temas que eles são importantes e relevantes. Mas, de início, também aproveito para agradecer, ainda uma vez mais, né, os juízes militares associados da MB, seja da Justiça dos Estados, seja da Justiça da União. Nós temos no que diz respeito à Justiça Militar, especificamente, um grupo muito atuante dentro da MB, graças, eu mais uma vez falo do Getúlio, graças ao trabalho que o Getúlio sempre fez no associativismo. São 72 na Justiça Militar Estadual e 47 associados na Justiça Militar da União. É um grupo pequeno, dentro da dimensão da MB, com hoje quase 14 mil associados, mas um grupo atuante, coeso e muito forte. Quando eu estava lá na presidência da APAMARGE, nós enfrentamos ali a primeira dificuldade, né, na defesa da justiça militar. O CNJ, naquele momento, estava tendo uma atuação, estava discutindo, porque de tempos em tempos, vocês sempre ouvem dizer da extinção da justiça militar, não é? Há sempre iniciativas nesse sentido, constantes. E ali, quando eu estava na APAMARGE, na Associação Paulista, o CACEB, então, me procurou lá para, olha, está acontecendo isso lá no CNJ, o que a APAMARGE pode fazer? E aí, até por sugestão dele também, fizemos um ofício, na ocasião, encaminhamos ao Conselho Nacional de Justiça esse ofício na defesa, redigido ali pelo CACEB, na defesa da manutenção da justiça militar. Essa foi a primeira atuação nossa, assim, dentro do associativismo, em favor da justiça militar. Mas, há pouco tempo, houve uma outra tentativa agora aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul. E, mais uma vez, a nossa coordenadoria, que se reúne trimestralmente lá em Brasília, durante as reuniões das coordenadorias da MB e das reuniões do Conselho de Representantes, o assunto voltou e os colegas do Rio Grande do Sul é que, naquele momento, pediram o apoio da Associação dos Magistrados Brasileiros e, mais uma vez, nós entramos em campo, sempre sob orientação e supervisão desses colegas aí que eu me referi e que atuam ali conosco, né, na MB, o Frederico, lá de Brasília. Tivemos também uma visita, acho que foi o ano passado, junto ao Superior Tribunal Militar, sempre para emprestar o apoio da associação, não é, em favor da justiça militar. A gente sabe, e durante também aqui essa aprovação desse projeto que está gerando tantas polêmicas e resistências próprias de conceitos e de culturas que são arraigados ao longo do tempo, não é? Então, isso gera resistências, gera incompreensões, e eu, assistindo aqui há instantes aí a exposição, estava olhando as resistências e pensando nas resistências, então, do Ministério Público, ali, especialmente de São Paulo, de onde veio a fala, a respeito dessa dificuldade, né, que a Justiça Militar tem, mesmo diante de uma lei aprovada, mesmo diante de uma lei vigente, as resistências ainda permanecem. Mas, no que diz respeito ao ambiente associativo, e isso eu digo mais uma vez graças a esses colegas que abraçaram a causa associativa
e que eu me referi há pouco, a associação tem sempre sido chamada a atuar e a participar dessas lutas em favor e em prol da justiça militar, cujos números... Houve uma exposição aqui, que eu acho que foi hoje também, que deve ter abordado a questão da justiça em números, né? Pelo menos estava na programação. E vocês puderam ver ali, pelo relatório do CNJ, do Justiça em Números, a estrutura da justiça militar no Brasil e o funcionamento dela, e os resultados positivos, né? Quiçá todas as nossas estruturas estivessem como estão a justiça militar, em número de processos, né? Em número até em relação às próprias estruturas, porque, no que diz respeito à Justiça Militar da União, por exemplo, tanto em relação aos magistrados quanto em relação aos servidores, os números podem até estar um pouco desatualizados, porque o relatório sempre tem um ano de atraso, mas você tem ali todos os cargos providos de juízes e todos os cargos providos de servidores. Não ocorre o mesmo na Justiça Militar dos Estados. Há carência, como há carência no caso da Justiça Militar, da Justiça dos Estados, trabalhista, federal. Na Justiça dos Estados, você tem um déficit de cerca de 20% para juízes e 20% para servidores. A Justiça Militar da União, não. Ela está, hoje, completamente... o quadro está completo. E isso é raro. Isso é raro de acontecer. Mas é importante que aconteça. A questão toda também que vocês puderam observar aí durante a fala que me precedeu, não só essa imediata, mas as que vieram desde o período da manhã, vocês puderam ver também que há uma luta constante no âmbito da justiça militar, natural e compreensível do aumento das suas competências, porque competência, a gente costuma dizer, é poder, ela não é só poder, né? Administrativamente falando, é dever-poder, mas esse é um dever-poder que empodera a instituição. E as instituições são importantes. O Brasil, isso vale, não é só para a justiça militar, a gente vive sempre um conflito, né? Que é um conflito entre o ser grande e o ser pequeno. O país quer ser grande, o país é grande territorialmente, mas ele quer ser grande moralmente, ele quer ser grande do ponto de vista de estrutura, de serviços, mas a evolução não dá saltos, né? Nós temos que caminhar e construir as nossas próprias instituições. E o Brasil tem o seu modelo de judiciário, ele tem o seu modelo institucional, mas não poucas vezes nós ficamos a assistir tendências de copiar o modelo dos outros. Então, porque os outros não têm, ou porque eles têm alguma coisa, a gente acha que isso é melhor ou é pior. O modelo brasileiro, há muito e muito tempo, ele foi constituído com este formato, o seu judiciário, com uma justiça estadual, com uma justiça federal. A justiça federal também já enfrentou problemas, já houve períodos do nosso modelo constitucional em que a justiça federal não existiu, a justiça eleitoral e a justiça do trabalho, que também enfrenta e enfrentou algumas resistências de parte de alguns parlamentares também, porque nem todos, você não vai encontrar em todos os lugares esse formato específico de tribunais e justiças especializadas como você tem no modelo brasileiro. Mas é fato que o nosso modelo funciona, lógico que tem problemas, lógico que tem dificuldades, mas ele funciona. Então, o que nós defendemos lá na MB, pelo menos durante o nosso período, pela nossa passagem, é o aprimoramento dessas instituições, o aperfeiçoamento delas, e não a extinção, porque elas funcionam bem, elas têm razão de ser, elas são adequadas ao modelo. O que normalmente prejudica são os conceitos ideológicos, né? E falar em ideologia no Brasil de hoje, no momento de hoje, é fácil das pessoas entenderem. Por quê?
porque durante um bom período, né, nós saímos do regime ditatorial em 88, quando nós tínhamos um modelo de judiciário. Naquela época, em 88, nós tínhamos na distribuição total de processos, algo em torno de 300 a 400 mil processos por ano eram distribuídos na Justiça até mais ou menos 1988. O último relatório do CNJ apontou uma distribuição de 26 milhões de processos. 26 milhões de processos. Então, significa o quê? Significa que, com a abertura democrática e um novo modelo de Constituição, a nossa Constituição foi chamada, e todo mundo, agora nós estamos nos 30 anos da Constituição, então a frase de Ulisses Guimarães é repetida quase que diariamente, né, a tal Constituição Cidadã. Mas, mais do que ser uma Constituição cidadã, o que o Constituinte de 88 fez foi transferir ao Poder Judiciário um papel que é quase o papel moderador. Nós temos 3 poderes, não é idêntico ao Império, quando nós tínhamos 4, tínhamos um poder moderador expresso, mas esse papel de moderador institucional foi transferido em 88 para o Poder Judiciário. Por quê? Em maio agora deste ano, a AMB realizou um congresso, o seu congresso trienal, né, o Congresso Brasileiro de Magistrados, cujo tema central foi politização da justiça ou judicialização da política, que é o que está hoje em voga, é o que está em discussão. Hoje a nossa sociedade vive sobre esse modelo constitucional. Isso não aconteceu só no Brasil. Esse modelo de Constituição que nós temos aqui, de levar para o judiciário esse papel moderador, aconteceu em vários lugares do mundo. Então, nós vamos encontrar autores, escritores, que tratam desse assunto em outros países, mostrando que ao judiciário foi transferido esse papel, esse grande papel que nós estamos chamando de moderador, mas que outros autores dão outros nomes, outras designações, mas para dizer a mesma coisa. A sociedade passou a levar todos os tipos de conflito ao judiciário. Enquanto, talvez, ali no modelo anterior a 1988, as instituições civis, elas tinham algumas características que eram próprias da sociedade daquela época, como, por exemplo, a escola, né, o ambiente educacional, o ambiente familiar, e outros ambientes, a igreja, o ambiente religioso. Eles tinham alguns papéis muito clássicos de moderação. O ambiente familiar, e aí não estou entrando em juízos de valor, de dizer se era certo ou se era errado o modelo educacional da época, não é isso que está em discussão. Nós estamos só fazendo uma análise de como funcionava a sociedade naquele momento. Então, você tinha, dentro da família, alguns regramentos próprios, você tinha na escola outros, você tinha na igreja outros. Então, o padre, muitas vezes, em pequenas comunidades especialmente, o delegado, o juiz, essas autoridades desse ambiente, dessa comunidade, eles tinham, eu diria, poderes moderadores de solucionar conflitos. E esses conflitos não chegavam ao judiciário, a exclusão ali do juiz que eu me referi, eles não chegavam ao judiciário. De 88 para cá, com o novo modelo, tudo vai ao judiciário. Todas as discussões vão ao judiciário. Não há nada que escape ao controle do juiz hoje. E aí surgiram, como surgem até recentemente algumas falas que dizem da ditadura do judiciário e tal. Isso não existe, não tem esse modelo, isso não tem essa possibilidade. O que tem foi uma escolha, o que tem é uma escolha constitucional muito clara de transferir ao Poder Judiciário essa condição de solucionador e pacificador. Isso trouxe um efeito, né, que a Justiça Militar sente menos. Agora que eu vi meu amigo Décio aqui, lá do Amapá, estive lá, ele fugiu, não quis me receber. Porque toda vez que eu vou lá, desculpe, tem que fazer esse parênteses, toda vez que eu vou lá, ele me recebe com pato no tucupi, mas dessa vez ou não tinha pato ou não tinha tucupi, ele deu no pé. Cheguei lá, ele não estava lá. Mas o fato
que eu digo importante, relevante nesse processo que nós estamos falando é que tudo hoje é levado ao judiciário. Eu dizia, a justiça militar ela tem um funcionamento específico, competências bem delimitadas. Eu até não sabia que nós estávamos com tanto conflito de competência na justiça militar, porque isso é muito típico das outras justiças, né, esses conflitos permanentes de competência, e que é algo que atravanca o funcionamento do sistema, do nosso sistema processual, são as brigas pelos conflitos de competência por conta das variadas interpretações ou por conta das resistências que foram referidas há pouco aqui. Mas o judiciário, então, alcançou, e nós estamos vivendo isso, 80 milhões de processos para um contingente aproximado de 18 mil juízes no Brasil, né? Com uma média, vocês viram, de 7,2, 7,3 processos por dia útil por magistrado. Isso é média, né? Em média nunca é bom, mas serve para fazer uma reflexão. Quer dizer, é um número impossível de prestar uma justiça de excelente qualidade. Ninguém vai conseguir se debruçar com o necessário tempo e a necessária preocupação, tendo um acervo, como nós temos hoje, de 80 milhões de processos para julgar. São 26 milhões de novos processos, 26, 28 milhões de processos baixados, só que processo baixado não é processo encerrado, esses são lá os critérios do CNJ, por isso nosso acervo continua sempre muito elevado. E com resistências permanentes a mudar o modelo, e aí entra uma característica que não é do brasileiro, uma característica que é do ser humano. O ser humano resiste a mudanças, né? Eu brinco, quando fui juiz de família, há muito tempo, e juiz de família a gente via muito isso, né? O casamento pode estar péssimo, mas o sujeito resiste a botar um fim àquilo lá. Ele quer sair, a mulher quer sair, mas eles brigam até o final para não sair, não é? E normalmente é isso. Por quê? Porque a gente não sabe, a gente sabe a nossa realidade. Está ruim do jeito que está, ruim do jeito que está. Mas eu não sei como é que vai estar se mudar, se ficar diferente. Então, nós temos uma resistência natural, isso é do ser humano, uma resistência natural a fazer mudanças, né? a aceitar. Tanto que, no judiciário, quase todas as mudanças que foram feitas de fora para dentro. A que extinguiu os tribunais de alçada, não é? A que exigiu a distribuição imediata dos processos. Por exemplo, em São Paulo havia um problema muito grande, porque existia um acervo lá para ser distribuído, e o tribunal decidia que eram 10 processos por semana para cada desembargador. E todo mundo via que aquilo não funcionava, porque se você recebe todo o seu acervo, você estabelece lá um modelo, como hoje acontece, tem desembargadores que estão zerados. Receberam 2.000 processos, 3.000 processos, se organizaram e deram fim àqueles processos. Quando você recebia 10 por semana, era muito cômodo. Estava lá, o problema não era seu, o atraso não era seu, porque o processo ficava na distribuição. Então, todas as mudanças que nós sofremos, em geral, elas não partem do próprio judiciário. E isso é ruim para nós. E eu tenho dito sempre que posso, e reuni-me recentemente com alguns presidentes de associação para dizer o seguinte: olha, nós temos que olhar um pouco e antever o futuro, ou pelo menos tentar. E do jeito que as coisas estão, elas não vão poder continuar. Se nós, que somos os líderes associativos, não nos anteciparmos e começarmos a colocar em discussão o futuro da justiça, o modelo que nós queremos de justiça, alguém vai fazer isso por nós. E aí vai chegar numa hora em que a gente só está resistindo. Nós não estamos tomando iniciativas de oferecer alternativas ao Poder Legislativo, né,
ou mesmo ao executivo, ou ainda à sociedade, de dizer, olha, o sistema é bom, nós queremos manter o modelo como o modelo estrutural é esse, mas ele precisa de ser aperfeiçoado. E aí não é só o aperfeiçoamento que nos interessa mais direto, mas é aquele que faz o sistema funcionar melhor, não é? A distribuição de competências é um exemplo típico, em que, muitas vezes, as esferas de justiça ficam brigando pelas competências lá no parlamento. Um vai lá e defende uma coisa, o outro vai lá e defende outra coisa. E eles não conseguem, ou nós não conseguimos, internamente sentar e dizer o seguinte, olha, o que é melhor para todos aqui? Como é que vai funcionar melhor o sistema? Vamos trazer mais competências para cá, porque eu tenho espaço para trabalhar. Vamos acertar quais são as competências do federal, do estadual, do trabalhista. Houve uma mudança agora na legislação trabalhista. Vamos, então, fazer uma redistribuição de competências para lá ou não vamos? Por que não vamos? Estou tirando da discussão a questão corporativa. Estamos falando aqui de ciência, não é? Então, ou a gente faz isso e se antecipa a esse modelo, ou alguém vai fazer isso por nós. Por isso que, de tempos em tempos, a gente enfrenta esse tipo de discussão, né? Vamos extinguir a justiça militar, e aí a gente sai a campo, enquanto associação, para defender. Vamos extinguir a justiça do trabalho, e aí você sai a campo para defender. Só que as entidades e a magistratura, no meu ponto de vista, não poderão ficar eternamente no sistema defensivo. Eles precisam ter algo e construir algo para oferecer, não só para a sociedade, mas para o próprio judiciário. Hoje nós temos um CNJ que também está funcionando no modelo reativo. Praticamente, ele só lida com demandas que chegam lá. Ele ficou exatamente no modelo institucional judicializado, ou seja, age por reação. E nós temos uma oportunidade grande de levar ao Conselho Nacional de Justiça justamente ofertas de mudanças do modelo, do nosso modelo legal e até do nosso modelo constitucional. Então, eu quis fazer uso aqui, fui convidado aqui para fazer uso da palavra, mas quis trazer para vocês um pouco só das preocupações e das reflexões que nós estamos tentando fazer na MB, apesar de todo esse momento adverso, né? Porque o pessoal que está mais próximo ali na linha de frente da associação sabe que também os meus dias são reativos. Eu passo o dia todo apagando incêndios. E eu nunca imaginei que a gente tivesse tanto incêndio, né, diários acontecendo. Isso é como, certa feita, fui a Mariana, e de Mariana a Belo Horizonte fui de helicóptero. E ali era época de seca, então a gente pôde ver aquele monte de queimadas assim espalhados. A magistratura está mais ou menos assim. Ontem atiraram num juiz lá no Mato Grosso. No domingo, um candidato à presidência fala uma bobagem durante um debate. Então, todo dia, né, tem a briga do Lula, se dá entrevista, se não dá entrevista. Todo dia nós temos uma situação, eu diria, de conflito institucional na MB, que exige que a MB esteja cuidando disso. Isso impede um pouco, e eu diria até bastante, que a gente continue nesse trabalho de reflexão de um modelo melhor. Isso para não dizer, né, a Associação dos Juízes Militares, seja a do Estado, seja a da União, elas são unidas. Vocês vão encontrar poucas pessoas fora dos quadros da associação. Mas isso por conta do próprio modelo, do próprio conceito de justiça militar, né? O militar, ele por si, ele tem uma outra filosofia. Mas, no outro ambiente associativo, as coisas estão impossíveis, porque, ainda mais hoje, que a sociedade está assim, bem dividida ideologicamente, eu nem diria ideologicamente, eu diria apaixonadamente, porque boa parte das pessoas que eu vejo ali que se posicionam, uns que se dizem à direita e outros que se dizem à esquerda, com todo respeito, pouca coisa conhecem de direita e de esquerda.
Eles estão apaixonados por uma situação, né, que conduz a um lado ou que conduz a outro, mas não há muita consistência nessa paixão. É mesmo uma paixão do momento que gera essa briga. Importante para a sociedade brasileira, acho importantíssimo. Porque, como eu disse, nós não conseguimos dar saltos evolutivos, né? Então, quando a gente acredita que uma situação já se consolidou, e você vê o país hoje dividido como está, significa o quê? Que não tinha consolidado nada, que a gente fez de conta que consolidou, que a gente fez de conta que entendeu, e o país, então, precisa revisitar a sua história, repensar sobre as coisas que aconteceram, para que isso seja melhor absorvido, de um lado ou de outro, né? O que o Brasil fez de 88 para cá foi meio assim, vamos esquecer tudo e vamos começar do zero. As coisas não funcionam assim. Isso a gente está vendo hoje de modo muito claro. E, no que diz respeito especialmente ao judiciário, o que nós percebemos é que, apesar de todos os conflitos que nós estamos enfrentando, internos, foi o judiciário que conseguiu, desde o mensalão até agora, de alguma maneira, manter a sociedade funcionando. Porque, talvez, num outro contexto, com tudo que a gente tem de conflito, né? E esse último que nós estamos assistindo no próprio Supremo, exposto de maneira aberta para a sociedade brasileira, não estamos falando nenhum segredo, porque está nos jornais de ontem, está no jornal de hoje, o que nós estamos assistindo é exatamente esse jeito novo da justiça. E a justiça é assim, conflituosa mesmo, com pensamentos diferentes. O que ela não pode é ser eternamente conflituosa. Ela tem um determinado momento, e ontem, concordando ou não, o presidente do Supremo disse, é assim, e as coisas vão acontecer assim. E na justiça, no processo, é a mesma coisa. Então, o que eu tenho para finalizar, e aqui para dizer para os colegas da Justiça Militar, para os militares que estão presentes, é que, primeiro, a AMB, enquanto entidade associativa, a maior entidade associativa, não só do país, mas, em termos de entidade, é a maior do mundo, não há outra associação com o número de filiados que nós temos, e, apesar da China ter mais de 120 mil juízes, não tem uma associação, né? Então, a gente continua sendo a maior, né, até eles resolverem se associar. São 120 mil juízes, eu estive há pouco tempo lá na China, esse ano ainda, visitando a Justiça da China, mas eles têm umas coisas interessantes, lógico, o modelo é completamente diferente, não se compara, mas, por exemplo, tem um negócio interessante, que é a mediação obrigatória entre a sentença e o recurso. Mediação obrigatória entre a sentença e o recurso. Daí eu perguntei, mas por quê? É simples, já tem um juiz, já deu a decisão, a pessoa já sabe mais ou menos qual que é a tendência do judiciário. Aí você convoca para uma mediação. Então, o número de processos no tribunal deles cai muito depois da mediação, porque eles entendem que é mais fácil essa mediação obrigatória depois que já tem uma decisão. Então, tentou-se uma mediação na primeira, porque é muito comum, né? O que para o juiz, nossa, às vezes a gente está lá conduzindo mediação, conciliação, dá uma vontade de falar para o sujeito, faz um acordo, o senhor vai perder, né? Mas a gente não quer, não vai falar isso. Aí você julga, ele perde. Aí você convoca de novo. Então, vamos rediscutir o assunto? O senhor já perdeu, já tem uma sentença aqui, já disse que o senhor não tem direito. E lá funciona. Eu não sei se esse modelo funcionaria aqui. O que eu estou dizendo é que os estados, de uma forma ou de outra, procuram alternativas e soluções, porque o volume de processo deles lá, para 1 bilhão, como é que é? Eu acho que é 1,5 bilhão de chineses, eles tiveram 26 milhões de processos distribuídos no ano. Nós, para 200 milhões de habitantes, nós tivemos 26 milhões de processos distribuídos. E temos 80 no estoque, o que dá, mais ou menos, quase um processo para cada cidadão, na média, né? Média é horrível, mas dá quase. Hã? Já está dando quase um, né? Quase um, duas partes. Aí nós estamos falando em 160 milhões, vamos dizer, de pessoas envolvidas em processo. Mas isso tudo tem um resultado positivo.
não é a mesma situação da justiça militar, porque a justiça militar não tem muita voluntariedade no processo, não é? O sujeito ele é processado porque ele comete, fundamentalmente, um ilícito penal. Mas lá, nos outros ambientes de justiça, onde tem voluntariedade, a pessoa procura, o ponto positivo nisso é que ainda se utiliza o judiciário como instrumento de solução pacífica de conflito. Enquanto isso estiver prevalecendo, está bom. A hora que isso não prevalecer mais, que o sujeito resolver, não vou mais procurar justiça, ou porque demora, ou porque não funciona, e vou resolver sozinho, se chegarmos nesse ponto, isso significa que a sociedade vai ter que ser refundada, vai ter que ser reconstruída, porque nós não chegamos nisso ainda, e isso é bom. As pessoas ainda procuram o judiciário, e o judiciário, no limite de suas forças, tem procurado solução. Eu que tenho rodado o Brasil todinho, eu já fui a todos os estados da federação, nesse ano e meio de gestão, o que eu tenho visto é uma magistratura em todas as esferas, extremamente dedicada. Os colegas estão aí nas suas comarcas mais distantes e estão trabalhando, de alguma maneira, em prol da sociedade, com projetos, às vezes, desconhecidos, como teve lá o caso de um juiz em Goiás, que teve uma solução para uma situação. São vários projetos que o juiz desenvolve ali, às vezes, anonimamente na comunidade, né, dos mais variadas espécies, e isso como forma de trazer um pouco de paz para a sociedade. Finalizo aqui dizendo a vocês que, enquanto na MB, enquanto o CACEB estiver lá comigo, o Getúlio estiver dando esse anteparo, os amigos todos da Justiça Militar, nós vamos continuar até o final do ano que vem, quando termina a nossa administração na MB, nós entregamos no final do ano que vem, a fazer esse trabalho que praticamente é de duas vertentes. Né, de valorização, trabalho de valorização da magistratura, de defesa das nossas instituições. Procuramos, ao longo desse tempo todo, engrandecer a MB. O ano que vem completa 70 anos. Né? E, então, a gente tem que ter consciência que nós estamos ali de passagem, né? Que recebemos uma MB que foi construída por inúmeras pessoas que passaram por ali, não só os presidentes, né? Esses associados todos, boa parte está aqui há muito mais tempo até do que eu, às vezes, lá no associativismo, e que construíram essa entidade. A MB hoje tem uma representação muito importante, tem um nome muito forte, bem construído. Lógico que não é isenta a críticas, é muito interessante. Esses dias eu recebi um folder, só para descontrair, do filho do Bolsonaro. Folder não, um videozinho. Uma filha, amiga da minha filha, viu, porque no dia daquela entrega de um prêmio que tem em Brasília, que tem um prêmio que se entrega aos parlamentares do ano passado, eu fui incumbido de entregar um dos prêmios. E fiquei assim, no palco, e o prêmio que eu entreguei foi justamente para ele, para o filho do Bolsonaro. E eu fiquei aqui no palco enquanto ele discursava ali. E agora ele pegou o vídeo e estava fazendo a propaganda de campanha dele. A amiga da minha filha recebeu, falou: "Ô, Bia, não é o seu pai que está aí atrás? Seu pai está apoiando o Bolsonaro?" Aí minha filha logo me mandou. Eu falei: "Não, minha filha, eu estava lá só atrás, esperando para entregar o prêmio, enquanto ele discursava." Vários parlamentares de todos os partidos recebem. Isso para dar um exemplo. O outro exemplo é que, quando nós tivemos que defender um associado, por força de estatuto, o antagonista passou a me chamar de petista. Daí eu agora guardo os dois, né, tenho lá guardados os dois, então, quando eu falo, não, a MB é uma instituição, ela dialoga com todo mundo, porque é o nosso papel. E a gente não escolhe interlocutor, né, a gente não escolhe interlocutor. O que fazemos é procurar não contaminar a associação, respeitando a individualidade de cada associado, de cada membro da magistratura, que tem suas escolhas pessoais. Mas a entidade, enquanto entidade,
tem que dialogar com todo mundo na defesa dos interesses da magistratura e do fortalecimento da nossa democracia. Então, com isso, eu termino aqui, reforçando a vocês que podem contar com a AMB. A AMB, o que puder fazer para o engrandecimento da magistratura como um todo, da magistratura militar, que tem prestado relevantes serviços, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que nós tivemos que atuar e o fizemos muito convencidos daquilo que estávamos fazendo, diante das ameaças que surgiram, podem contar conosco e a AMB vai estar ali sempre trabalhando à disposição de vocês. Então, agradeço muito a oportunidade que me foi dada para conversar com vocês, para conversar com os oficiais que estão aí pacientemente aguentando essa doido para ir embora, né? Eu sinto na fisionomia de cada um, né? Ele não vai encerrar, ele já disse 3 vezes que vai encerrar. Muito obrigado por vocês estarem aí, pela presença, e contem sempre conosco, e que Deus nos abençoe, especialmente no próximo domingo, não é verdade? Muito obrigado. Agradecendo a palestra do doutor Jaime, eu vou convidar o juiz Paulo Casseb para que suba ao palco também, nesses últimos momentos do nosso seminário, chamando o nosso juiz-presidente, o coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, e o nosso juiz vice-presidente, acompanhado pelo juiz Sérgio Antônio Berni de Brum, para que, acompanhados do presidente, o juiz vice-presidente e o senhor juiz Sérgio Antônio Berni de Brum, procedam à entrega de uma comenda que foi instituída pela resolução no 191, de 20 de março de 2018. A comenda do centenário do Tribunal de Justiça Militar visa reconhecer as ações de autoridades, personalidades e organizações civis e militares que tenham prestado meritório serviço ao Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Convidamos os demais magistrados aqui presentes, o juiz militar Fábio Duarte Fernandes, corregedor-geral, para que participem deste momento de homenagem ao juiz Paulo Adib Casseb e o juiz Jaime Martins de Oliveira Neto. E a sua participação no evento, participar da corredoria, muito nós agradecemos. Muito obrigado. É uma grande honra. Nós, de imediato, convidamos as mesmas autoridades para que procedam à sua esquerda o descerramento de uma placa que visa registrar a realização deste seminário e que será colocada em local de destaque no nosso tribunal. Convidamos todas as autoridades para que se façam presentes junto ao descerramento da placa. Convidamos a todos para que, em pé, cantemos o hino rio-grandense.
Destacando a presença do Dr. Orlando Facchini Neto, vice-presidente da Júris, a quem agradecemos ter participado, passo a palavra ao senhor presidente para o encerramento oficial deste evento. Rapidamente, pode até ficar de pé, não sei que o pessoal já está querendo, nós gostaríamos, em nome do Tribunal de Justiça Militar, agradecer a presença de todos, em particular dos nossos painelistas, aí, dos coordenadores que ajudaram, os nossos assistentes, os magistrados, Minas, São Paulo, os companheiros de luta, a MAGME, a nossa juíza auditora da Justiça Militar da União, os nossos policiais militares, bombeiros, servidores da casa, estudantes, a nossa banda, Colégio Tiradentes, acho que não me esqueci de ninguém, ficam todos agradecidos aí. E nós damos por encerrado essa atividade, esperando, quem sabe, no próximo ano, repeti-la. Muito obrigado a todos aí, até o próximo evento.